Era uma noite quente de verão e a festa na casa do Tomás prometia ser uma noite simples e descomplicada. Tomás era um velho amigo da universidade, embora o seu círculo social não fosse muito grande. A sua hospitalidade sempre foi muito acolhedora. Rosaline, 22 anos, tinha acabado de sair da faculdade e estava orgulhosa de sua formação em marketing. Ele havia conseguido seu primeiro emprego sério como gerente júnior em uma agência de publicidade chamada Creative Mind, naquela noite. Mesmo desejando muito, não pode deixar de se sentir um pouco deslocado. Ela estava usando um vestido azul simples. Mas, para ser sincero, eu não tinha certeza se era apropriado o suficiente para uma festa de pizza e jogos de tabuleiro. Era desproporcionalmente elegante. Suas mãos brincavam nervosamente com a taça de vinho que havia pegado quando chegou. E seus olhos percorreram a sala em busca de um canto onde se encaixar. Na sua cabeça, não parava de pensar nos relatórios de trabalho que teria de apresentar na próxima semana. Nas campanhas publicitárias em que a sua criatividade foi testada. Em tudo o que a rodeava. Então, ele viu. Justin estava ali, sentado em frente a ela. Um pouco afastado da agitação. Como se ele também sentisse que não se encaixava. Ele estava ajustando furtivamente a gola da camisa. Algo que Rosalie não pode deixar de notar. Como eu poderia não ter notado isso antes? Ele era um homem alto. Com cabelos escuros e levemente desgrenhados e uma aparência calma. Mas profunda. Algo nele exalava uma paz que Rosalie não entendia. Mas que, naquele momento, a atraiu mais do que qualquer outra coisa na sala. Justin tinha 26 anos. 4 anos mais velho que ela. Ele era capataz de uma fábrica de autopeças e, embora sua vida profissional não tivesse a mesma sofisticação de Rosalie. Sua determinação era clara. Justin estudava à noite para se formar em engenharia industrial e, embora seu trabalho na fábrica não parecesse muito para muitos. Sua paixão por motocicletas antigas e sua fome de conhecimento o fizeram se destacar na multidão. Naquela noite, porém, ele não estava no seu melhor. Ele teve um longo dia na oficina e a ideia de participar de uma festa com estranhos não o entusiasmava nem um pouco. Mas a presença de Rosalie, sua atitude determinada, seu sorriso um tanto forçado a princípio, fizeram com que ele sentisse uma centelha de interesse. Depois de alguns minutos de silêncios constrangedores, foi Rosalie quem quebrou o gelo. Você tem um saca-rolhas? Ele perguntou, olhando ao redor da cozinha com óbvia frustração. Quero abrir esta garrafa de vinho, mas não consigo encontrá-la em lugar nenhum. Justin, que até então estava ligeiramente afastado, levantou-se instantaneamente. Acho que está na gaveta da direita. Ele respondeu com uma voz suave, quase amigável. Deixe-me ajudá-lo. Rosalie observou-o caminhar em direção à gaveta e, por um momento, sentiu-se um pouco mais à vontade. O toque de suas mãos ao pegarem o saca-rolhas foi breve, mas significativo. Eles começaram a conversar. Primeiro sobre o vinho, depois sobre trivialidades que não pareciam importantes na altura, mas que de alguma forma criaram um espaço entre elas. Justin, com um sorriso tímido, começou a falar sobre sua paixão por motos vintage. Eu tenho uma Harley 1962, disse ele, sentando-se ao lado dela. Está quase desmontado na minha garagem. É o meu maior projeto. Rosalie riu baixinho, encantada com a paixão em sua voz. Não sei muito sobre motocicletas, admitiu ele, mas se você falar comigo sobre arte moderna, posso conversar por horas. A conversa fluiu com facilidade, como se eles se conhecessem desde sempre. Enquanto ele compartilhava histórias sobre sua Harley e como aprendeu a consertá-la, Rosalie falou sobre seu amor pela arte e pelas instalações modernas. Justin ouviu atentamente, fazendo perguntas profundas e inesperadas que a surpreenderam e desarmaram. Embora não compartilhassem os mesmos interesses, havia algo genuíno em sua conexão. Havia química entre eles. A noite passou cheia de risadas, anedotas e um inconfundível sentimento de cumplicidade. À medida que a noite avançava, Rosalie percebeu como Justin começou a relaxar. Sua postura não era mais tão rígida. Seus olhos brilhavam mais e sua conversa fluía com mais facilidade. Não eram apenas palavras vazias. Eram pensamentos compartilhados. Pela primeira vez em muito tempo, Rosalie se sentiu compreendida por alguém de uma forma tão pura e honesta. Finalmente, o primeiro encontro aconteceu uma semana depois. Justin, que ficou tão intrigado com a paixão de Rosalie pela arte moderna, decidiu levá-la ao Museu de Arte Contemporânea da cidade. Ela falou com entusiasmo sobre as instalações, enquanto ele ouvia com atenção, fazendo perguntas cada vez mais profundas. Ele era um homem que sabia ouvir, e Rosalie achava isso muito atraente. Um ano depois, após um relacionamento que parecia fluir naturalmente, Justin fez algo inesperado. Não houve jantar romântico em um restaurante caro ou um pôr do sol como pano de fundo. Não. Justin pediu em casamento uma tarde depois de montarem o armário juntos em seu primeiro apartamento. Ele tirou o anel de noivado, simples mas significativo, e entregou-o sem frescuras. Há meses que economizo para isso.
disse ele, com um sorriso nervoso. Rosalie aceitou sem hesitação. A simplicidade da proposta, a sua honestidade, foi o que a fez sentir-se segura. Foi um compromisso profundo, não apenas uma formalidade. Justin e Rosalie decidiram celebrar um casamento modesto, com poucos amigos e familiares, mas cheio de amor e sinceridade. Rosalie preparou ela mesma o cardápio e cuidou dos detalhes, enquanto Justin insistia que a música fosse ao vivo, com um amigo tocando violão. O casamento não foi chique, mas foi perfeito para eles. Com o passar dos anos, os dois cresceram em suas carreiras. Rosalie se tornou uma importante gerente de projetos em sua agência de publicidade, enquanto Justin subiu na hierarquia de sua fábrica, assumindo o lugar do ex-chefe da loja. Compraram uma casinha num bairro respeitável, um lugar que não era grande, mas que parecia deles. A vida de casal continuou harmoniosamente. Passavam os fins de semana fazendo jardinagem, Justin demonstrando seus dotes paisagísticos, e nos invernos desfrutavam de tardes tranquilas junto à lareira. Os pais de Rosalie visitavam todos os anos no dia de Ação de Graças. E Justin aprendeu a fazer a tradicional torta de maçã com a mãe de Rosalie. Apesar dos desafios e brigas que qualquer casal enfrenta, eles conseguiram encontrar o equilíbrio. Aprenderam a comunicar, a comprometer-se quando necessário e a encontrar espaço para os seus interesses individuais. O relacionamento deles parecia sólido, quase perfeito, mas, como todos sabemos, as aparências às vezes enganam. Numa manhã de domingo, tudo mudou. Após o casamento, a vida de Rosalie e Justin parecia seguir um curso previsível e feliz. O dia a dia, embora simples, era repleto de momentos que os aproximavam como casal. Nos primeiros anos de casamento, o trabalho de Rosalie e Justin se equilibrava perfeitamente. Ambos tinham carreiras pelas quais eram apaixonados e, embora os seus mundos profissionais fossem diferentes, apoiavam-se mutuamente em todos os desafios. Rosalie logo se destacou em seu trabalho. A agência Creative Mind ficou impressionada com sua criatividade e abordagem meticulosa. Suas campanhas publicitárias ganharam prêmios e, com o tempo, seu salário aumentou consideravelmente. De gerente júnior, ela se tornou uma gerente de projetos-chave para grandes clientes. Ela era respeitada em sua área e sua confiança crescia a cada dia. Às vezes, ele se encontrava em reuniões com executivos que admiravam sua inteligência e visão e, apesar dos sucessos, sempre voltava para casa com a mesma humildade e dedicação a Justin. Justin, por sua vez, também cresceu no trabalho. Depois de se formar em engenharia industrial, passou de capataz a gerente de produção na fábrica. O respeito de seus colegas de trabalho era evidente e ele logo assumiu uma função mais importante, supervisionando cerca de 40 pessoas. Embora não tivesse o brilho da vida corporativa de Rosalie, seu trabalho era igualmente importante. A satisfação de ver o resultado do seu esforço, de saber que sua equipe confiava nele, encheu-o de orgulho. Além disso, teve a oportunidade de fazer o que mais gostava, trabalhar em sua moto na garagem após um longo dia de trabalho. A combinação de sua carreira com sua paixão por motocicletas deu-lhe uma sensação de equilíbrio em sua vida. A pequena casa que compraram não era grande, mas parecia um lar amoroso. Era o seu refúgio depois dos dias de trabalho. Os fins de semana eram passados fazendo pequenos projetos no jardim. Com talento para paisagismo, Justin estava sempre inventando novas maneiras de embelezar seu quintal. Rosalie adorava ver Justin mergulhar nessas tarefas, como se o jardim fosse seu campo de testes pessoal, onde ele experimentava novas ideias de paisagismo. Nos invernos, quando o tempo estava frio, eles se aconchegavam junto à lareira, desfrutando de uma tranquilidade que só anos de convivência poderiam oferecer. As visitas dos pais de Rosalie à casa no dia de Ação de Graças tornaram-se uma tradição anual. Justin, que aprendeu a fazer torta de maçã com a mãe de Rosalie, sempre fazia a parte mais doce do jantar. Por sua vez, Rosalie ficou encarregada da decoração e do cardápio. Embora a casa não fosse grande, parecia aconchegante e calorosa com as risadas da família. O relacionamento com os pais de Rosalie era ótimo e Justin sempre se esforçou para ser o genro perfeito. Mas embora a vida deles parecesse perfeita por fora, pequenas rachaduras começavam a se formar dentro deles. Rosalie estava começando a se sentir sobrecarregada com a quantidade de trabalho que tinha na agência. Cada vez mais, as reuniões com os clientes tornavam-se mais longas e as horas em frente ao computador pareciam intermináveis. Às vezes, passava semanas sem ter tempo para sair, sem poder desfrutar dos pequenos prazeres da vida que tanto amava. O trabalho a consumia e, às vezes, quando olhava para Justin, sentia uma desconexão crescente. Não que ela não o amasse, mas algo dentro dela parecia que estava perdendo uma parte importante de sua carreira. Por sua vez, Justin também sentiu que algo não estava certo. Embora estivesse satisfeito com sua carreira, começava a se ressentir das mudanças ocorridas em Rosalie. Seu sucesso crescente a tornou cada vez mais distante. Absorta em seu trabalho, a mulher com quem ele tanto partilhara
com quem construíram um lar. Parecia agora mais preocupada em impressionar os seus superiores do que em partilhar momentos com ele. Seus dias de passeios improvisados. Passeios sem agenda, de compartilhamento de pequenos projetos em casa. Estavam desaparecendo. Em vez de voltarem para casa juntas depois do trabalho, Rosalind costumava ficar até tarde no escritório, enviando e-mails e analisando campanhas publicitárias. Às vezes, Justin tentava fazer com que ele soubesse que sentia falta dele. Mas as conversas sobre isso sempre terminavam em discussões pequenas, mas amargas. Só estou trabalhando, Justin. Ela disse a ele. É para o nosso futuro. Mas ele não podia deixar de sentir que esse futuro era só dele. Às vezes, ele se sentia como um convidado em sua própria vida. Foi num daqueles dias em que Rosalind voltou tarde para casa, exausta de uma reunião que durou horas, que percebeu algo diferente. Ao chegar, viu Justin na garagem, olhando para sua Harley, com o mesmo olhar concentrado de sempre. Mas quando ele entrou, ela não o cumprimentou com um beijo como era seu costume. Em vez disso, ele deu-lhe um sorriso forçado. Como foi hoje? Ele perguntou a ela, enquanto ela deixava a bolsa sobre a mesa e caminhava em direção à cozinha. Rosalind, exausta, mal olhou para ele. Não aguento mais, Justin. Não sei como lidar com tudo isso. As reuniões, os projetos, sinto que estou perdendo o controle. Justin, porém, percebeu algo mais nela, algo que não podia ignorar. O brilho nos olhos dela não era mais o mesmo. Já não havia tão entusiasmada com o trabalho como no início. Nem tão realizada como antes. Havia uma tristeza contida em seu olhar. Uma luta interna que ele não conseguia compreender completamente. Uma noite, depois de jantar em silêncio, Rosalind finalmente se abriu. Justin, acho que mudei. Estou-me perdendo. Não sou o mesmo de antes. Ele olhou para ela, preocupado. O que você quer dizer? Quero dizer, tudo isso. Disse ela, apontando para sua carreira. Está-me consumindo. Estou tão focada no trabalho que esqueço o que realmente importa. E o pior é que sinto que estou perdendo você também. A confissão de Rosalind foi um golpe para ambos. Justin percebeu que ela estava lutando sozinha, incapaz de compartilhar seus medos, suas frustrações. E ele, por sua vez, percebeu que estava tão preocupado com sua própria promoção que não percebeu a desconexão que se formava entre eles. Ambos sabiam que algo precisava mudar. Eles não poderiam continuar vivendo assim, presos em suas respectivas vidas, sem espaço um para o outro. A questão era como encontrar o equilíbrio que os uniu em primeiro lugar. Mas por enquanto só tinham uma certeza: o casamento que tinham. Aquela ligação que parecia inquebrável. Estava prestes a enfrentar um teste que nenhum dos dois havia previsto. E assim começou a jornada de autodescoberta e transformação. Não apenas para Rosalind e Justin, mas para o próprio relacionamento deles. Cada um deles, embora presos em seus próprios medos e desejos, sabiam que o amor verdadeiro não era apenas estar juntos nos bons momentos, mas sim enfrentar juntos as partes mais sombrias de si mesmos. A passagem do tempo, como a água fluindo em um rio calmo, parecia arrastar a vida de Rosalind e Justin para um destino incerto. Apesar dos esforços para manter o equilíbrio no relacionamento, as pequenas fissuras que começaram a surgir ao longo do tempo tornaram-se agora fissuras impossíveis de ignorar. Rosalind, cada vez mais absorta em sua carreira, sentia-se vazia por dentro, como se sua identidade estivesse sendo consumida pelo trabalho. Mas o pior ainda estava por vir. O que ela não sabia é que, enquanto lutava para encontrar o caminho, Justin, seu marido, já havia tomado um caminho completamente diferente. Era uma tarde de sexta-feira, quando Rosalind ficou trabalhando até tarde no escritório. Como sempre, a agência de publicidade passava por um momento crucial e o maior cliente da empresa havia solicitado uma campanha urgente que não podia esperar. Ela sabia que seu chefe esperava ótimos resultados e ela, como sempre, estava disposta a dar o seu melhor. Quando ele terminou, já era noite escura. Ela pegou a bolsa, apagou a luz da mesa e se preparou para ir para casa. Por um momento, ela pensou em ligar para Justin. Mas ele não fez isso. As conversas que antes eram descontraídas e espontâneas tornaram-se diálogos tensos. Principalmente porque ele começou a chegar atrasado e a desaparecer em alguns finais de semana por motivos que nunca explicava claramente a ela. Ele provavelmente está se dedicando às motos. Como sempre, pensou, encolhendo os ombros. Ao chegar em casa, a primeira coisa que notou foi que a luz do corredor estava apagada e que a casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente, Justin estaria na garagem trabalhando em sua moto. Ou pelo menos era isso que Rosalind esperava encontrar. No entanto, não houve ruído do motor ou da ferramenta. Uma sensação estranha tomou conta dela enquanto subia as escadas. De repente, algo a fez parar. Ele viu o telefone de Justin, que ele havia deixado acidentalmente na mesa da cozinha naquela manhã, antes de sair para o trabalho. O telefone vibrou com uma mensagem recebida. Rosalind não pode deixar de olhar para ele. Seu dedo, quase sem querer,
Deslizou a tela e abriu a mensagem. O que ela viu a deixou paralisada. Era uma mensagem enviada por Carol, a garçonete do restaurante onde Rosalind tinha visto Justin diversas vezes. A mensagem dizia: "Vou esperar por você esta noite. Não consigo parar de pensar em você. Talvez possamos finalmente escapar juntos." O estômago de Rosalind se apertou como se alguém tivesse dado um soco nela. Seu coração batia forte enquanto seus dedos tremiam, incapazes de se mover. Isso foi possível. Justin, o homem com quem ela compartilhou sua vida, estava tendo um caso com outra mulher. A revelação foi como uma onda que a varreu, afogando-a na descrença e na dor. Ela se sentia vazia, perdida. Eu não queria acreditar, mas a evidência era irrefutável. As mensagens foram claras, sem margem para dúvidas. Quando seus pensamentos começaram a correr, ela se forçou a respirar fundo. Tentou acalmar a mente, mas a dor era insuportável. Como ele pode fazer isso? Porque sua mente começou a se lembrar de momentos em que ela esteve ao seu lado, pensando que estava tudo bem. Os jantares, os sorrisos, as viagens. Teria sido tudo mentira. Rosalind sentiu-se fraca e por um momento pensou em deixar tudo para trás. Mas não consegui. Eu precisava saber a verdade. Então, com o telefone ainda nas mãos, ele caminhou lentamente em direção à garagem. Justin estava lá, como sempre, no espaço dele, com sua moto. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Rosalind observou Justin, com um sorriso no rosto, conversando com Carol. Ele estava sentado no banco da garagem, alheio a tudo o que acontecia ao seu redor. Carol, sorrindo com confiança, entregou-lhe uma caixa com uma garrafa de vinho. E elas se abraçaram com uma cumplicidade que dilacerou a alma de Rosalind. Naquele momento, tudo pareceu parar. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Justin olhou para ela, notando sua presença, mas ao invés de ficar surpreso ou se desculpar, ele simplesmente se levantou lentamente, retirando as mãos de Carol como se nada tivesse acontecido. Rosalind, com a boca seca e o coração pesado, largou o telefone na mesa e deu um passo para trás. "Como você pode?" ele perguntou, sua voz embargada com a dor e a raiva que começavam a ferver dentro dele. Justin, vendo o rosto de Rosalind, ficou sem palavras. A mulher que ele amava, a sua esposa, a pessoa com quem tinha partilhado tantos sonhos, estava ali, à sua frente, magoada pela sua traição. "Rosalind", ele começou a dizer, mas suas palavras ficaram presas na garganta. "Não", ela exclamou, interrompendo-o, "não quero ouvir suas desculpas. Não sei o que perdi mais, seu respeito ou minha dignidade. Como você pode, depois de tudo que passamos? É assim que você me retribui. Com essa mentira." Justin tentou se aproximar dela, mas Rosalind recuou, colidindo com a parede. "Não chegue perto. Não quero que você me toque." A dor a invadiu completamente e, de alguma forma, Rosalind sentiu como se tivesse quebrado. Ela colocou tudo de si em seu casamento. Trabalhou incansavelmente para que tudo funcionasse. Mas Justin escolheu destruir tudo por causa de um caso. "Tudo isso, tudo o que fiz por você. E é isso que recebo em troca", ela disse, sua voz cheia de lágrimas que ela não conseguia conter. "Sabe o que mais me machuca? Que você não me contou. Que não teve coragem de me contar a verdade. Você me fez sentir como se eu fosse invisível. Como se o que eu sentia não importasse." Justin olhou para ela, tentando encontrar uma resposta, mas não conseguiu. As palavras não saíam de sua boca. Porque ele sabia que não havia nada que pudesse dizer que pudesse reparar o dano que havia causado. A tensão era insuportável. A casa, que outrora fora seu refúgio, era agora uma prisão. Rosalind não aguentava mais. O amor que ela sentia por Justin estava desmoronando a cada segundo que passava. "Vou deixar você", ele finalmente disse, com a voz firme e os olhos cheios de determinação. "Você não me merece. E eu não mereço continuar vivendo essa mentira. Minha vida não será apenas mais um cenário em que você brinca de ser outra pessoa." Com essas palavras, Rosalind deu um passo em direção à porta e a fechou, deixando para trás um Justin que não sabia mais como consertar o irremediável. Naquela noite, Rosalind ficou em silêncio, olhando para o telefone com as capturas de tela das mensagens de Justin. Ele sentiu como a raiva e a dor se misturavam com uma tristeza profunda. Ela havia sido enganada, mas apesar de tudo, uma centelha de determinação acendeu dentro dela. Isso não iria defini-la. Mesmo que o mundo estivesse desabando ao seu redor, ela reconstruiria sua vida. A dor que Rosalind sentiu ao descobrir a traição de Justin não só a machucou, mas também a transformou. Durante semanas, a raiva e a tristeza misturaram-se dentro dele como um redemoinho. Uma tempestade de emoções que parecia não ter fim. Mas à medida que as lágrimas secavam, algo mais começou a emergir dentro dela, uma sensação de controle, de poder sobre sua própria vida. Ela havia chegado ao ponto em que não podia mais ser a vítima e, embora inicialmente não conseguisse imaginar como poderia seguir em frente, agora sabia exatamente o que tinha de fazer. No dia seguinte ao confronto,
Enquanto Justin ainda tentava encontrar palavras para justificar o injustificável, Rosalind se viu sentada à mesa da cozinha, olhando para o telefone do marido. As capturas de tela das mensagens de Justin para Carol ainda estavam lá, como uma ferida aberta que ainda sangrava. Mas algo nela havia mudado. Ele não sentia mais a mesma dor avassaladora. Havia algo dentro dela que lhe dizia que precisava fazer justiça. Não apenas para si mesma, mas para todas as mentiras que Justin teceu ao seu redor. Eu vou fazer isso, ela murmurou para si mesma, com uma determinação que a surpreendeu. Vou expô-lo. Ele não vai conseguir o que quer. A vingança não era algo que Rosalind tivesse pensado antes. Mas naquele momento, algo dentro dela despertou a necessidade de fazer justiça. A ideia de que Justin pudesse continuar vivendo sua vida sem consequências. Que ele pudesse continuar enganando como se nada tivesse acontecido. Era algo que Rosalind não podia permitir. Então ela decidiu que a melhor maneira de enfrentá-lo seria através de sua própria força e, de alguma forma, mostrar-lhe que ela não era alguém que ele pudesse arrastar tão facilmente para a lama de suas mentiras. Passaram-se dias em que Rosalind planejou meticulosamente cada passo. Ela não queria apenas destruir Justin, mas ter certeza de que ele entendia o dano que havia causado e, acima de tudo, que entendia o poder que ela mesma havia recuperado. Com o apoio da amiga Selene, que a acompanhou durante todo o processo de aceitação da traição, Rosalind elaborou um plano que não só exporia a infidelidade de Justin, mas também o exporia a todos que o conheciam. Vou usar meu trabalho na agência, disse ele a Selene uma tarde, enquanto os dois tomavam café em sua nova casa. Um refúgio temporário para Rosalind depois de deixar Justin. Minha agência tem acesso aos outdoors da cidade. Eu os uso para campanhas de marketing. Que tal usar esses outdoors para expor Justin? Selene olhou para ela em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Quando ele finalmente falou, suas palavras foram cheias de apoio. Faça isso. Não deixe ele escapar impune. Ele fez você se sentir menos do que você é, mostra a ele que ele não quebrou você. Ele o tornou mais forte. Com o passar dos dias, Rosalind trabalhou secretamente em sua vingança. Ele usou suas habilidades profissionais para desenhar uma série de outdoors nos quais Justin aparecia sorrindo, vestido com seu terno de trabalho, como uma imagem respeitável, mas ao lado de sua foto, incluía capturas de tela das mensagens que Justin havia enviado para Carol. Os textos eram claros, suas reclamações sobre o casamento, acusações sobre o quão fria e insensível Rosalind era e os planos que ela havia feito para escapar com seu amante. Cada palavra foi cuidadosamente selecionada para mostrar a verdadeira face de Justin, um homem que procurava justificar-se através de mentiras e desprezava a mulher que lhe dera o seu amor incondicional. Este é o Justin que todo mundo conhece, disse Rosalind, vendo o desenho final na tela do computador. Este é o homem que queria me destruir. Os dias seguintes foram muito tensos. Rosalind sentiu-se completamente dividida entre a satisfação de saber que estava assumindo o controle e o medo das possíveis consequências. Ele não sabia como Justin reagiria ou se sentiria depois que a verdade fosse revelada. Porém, quando o primeiro outdoor foi instalado em uma das principais avenidas da cidade, Rosalind sentiu uma estranha sensação de libertação. Foi como se um fardo invisível tivesse sido tirado de seus ombros. Eu sabia que não poderia voltar atrás. A verdade estava agora disponível para todos, exposta da forma mais pública possível. Na manhã de segunda-feira, as primeiras reações não demoraram a chegar. Rosalind assistiu de seu escritório enquanto os transeuntes paravam em frente ao outdoor, lendo as mensagens que Justin havia enviado. As palavras que ele pensava que seriam privadas, mas agora eram de domínio público. A cidade começou a falar sobre isso. As redes sociais foram inundadas com fotos da cerca, comentários e discussões sobre a traição. Alguns defenderam Justin, outros o criticaram, mas o importante é que a verdade veio à tona e Rosalind não se sentia mais desamparada. Outdoors subsequentes foram instalados em outras partes da cidade, um maior que o outro, até que o rosto de Justin estava literalmente em toda parte, acompanhado por suas próprias mensagens de ódio contra sua esposa. Ao passar por uma das cercas a caminho do trabalho, Rosalind viu um grupo de pessoas observando. Algumas surpresas, outras comentando. Os olhos de Justin, que antes a olhavam com amor, eram agora a própria imagem da traição. No final das contas, Justin não era mais o homem respeitável e bem-sucedido que a cidade conhecia. Agora ele era o centro de uma humilhação pública que nunca poderia ser apagada. Seus colegas de trabalho o evitavam. Os clientes começaram a deixar a fábrica e seus amigos lhe viraram as costas. Uma noite, depois de dias recebendo ligações e mensagens de pessoas que viram os outdoors, Rosalind sentou-se com Selene, que olhou para ela com um sorriso. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Eu me sinto liberada, respondeu Rosalind, bebendo uma taça de vinho. Finalmente, sinto que tenho o controle da minha vida novamente. Não me importa o que ele faça agora. Não sou mais sua vítima.
Embora o preço que ela pagou para chegar a esse ponto tenha sido alto. Rosalind finalmente entendeu que a vingança não era apenas machucar Justin. Foi uma forma de se libertar das mentiras e recuperar a dignidade. A vingança não a definia, mas lhe dera a oportunidade de se curar, de encontrar sua própria força e de trilhar um caminho novo e livre. O processo de vingança foi libertador, mas Rosalind logo descobriu que não era suficiente para se curar completamente. A humilhação pública que ela causou a Justin deu-lhe algum alívio temporário. Mas com o passar dos dias, ela percebeu que o que realmente precisava era encontrar paz consigo mesma. A vingança foi apenas o primeiro passo de um longo caminho em direção à redenção e à reconstrução de sua vida. Os primeiros dias após a retirada dos outdoors foram um turbilhão de emoções conflitantes. Rosalind estava recebendo mensagens de apoio de amigos e colegas, muitos dos quais ficaram surpresos com a forma como ela lidou com a situação. Enquanto isso, Justin desapareceu de sua vida, incapaz de enfrentar as consequências de seus atos. Ele não era mais o homem que ela amou. A cidade falou e o escândalo prejudicou irreparavelmente a sua vida. Mas Rosalind não parou em sua vingança. Ele tinha algo mais importante a fazer: reconstruir sua vida. Ele havia deixado para trás um relacionamento tóxico, uma vida cheia de mentiras e traições. E agora precisava começar a se curar. Eu sabia que não seria fácil, mas estava determinado a continuar. O primeiro passo foi sair da casa que dividiam. Embora a casa não fosse grande, estava marcada pelas lembranças do seu casamento. Lembranças de uma vida que agora lhe era estranha. Decidiu vendê-lo e mudar-se para um pequeno apartamento no centro da cidade. Um local simples mas cheio de luz e espaço. Um lugar onde eu poderia começar de novo. A mudança não foi fácil. Havia tanta coisa para embalar: lembranças, objetos e as fotos que outrora enfeitavam as paredes de sua casa. Mas Rosalind fez isso com calma. À medida que as caixas se enchiam, o mesmo acontecia com o seu coração. Mas desta vez não com tristeza, mas com esperança. Ela se surpreendeu com o quão forte ela era. Cada objeto que coloquei nas caixas representou mais um passo em direção à libertação. A casa vazia já não tinha poder sobre ela. Este é o meu novo começo, disse ele a si mesmo ao fechar a última caixa. Vou ser quem eu quiser. Selin esteve ao seu lado em cada passo do caminho. A amiga que estava lá quando a traição veio à tona era agora sua rocha. Seu apoio incondicional. Juntos, eles começaram a decorar o novo apartamento. Rosalind escolheu cores quentes para as paredes. Uma decoração simples mas aconchegante. E enquanto enchiam as prateleiras com livros, fotos e lembranças de um novo futuro, Rosalind sentiu sua alma começar a se curar. Todas as manhãs, depois do café, Rosalind sentava-se à sua mesa, observando a cidade pela janela. Embora ainda tivesse cicatrizes no coração, ele também sentiu uma espécie de paz que nunca havia experimentado antes. Sua carreira estava florescendo e, embora não tivesse sido fácil equilibrar o trabalho com a vida pessoal, ela agora se sentia mais fortalecida do que nunca. Ele aprendeu a estabelecer limites, a dizer não quando necessário e a priorizar seu bem-estar. Um mês depois de se mudar, Rosalind recebeu uma oferta de emprego que mudaria ainda mais a sua vida. A agência de publicidade onde ela trabalhava ficou tão impressionada com sua capacidade de lidar com o escândalo. A vingança e a exposição pública de Justin com tanta graça e profissionalismo que a promoveram a diretora da nova divisão de marketing digital. O novo desafio foi perfeito para ela. Era o momento certo para seguir em frente. Para se reinventar. Enquanto isso, Justin, que tentava reconstruir sua vida, se viu preso em uma espiral de autodestruição. A notícia da sua humilhação pública perseguiu-o implacavelmente, embora tentasse salvar o seu emprego. A sua relação com os colegas e superiores tinha esfriado. A fábrica já não o respeitava como antes e os projetos que ele liderava estavam desmoronando. Mesmo seu relacionamento com Carol, a amante que o acompanhou durante seu caso, não sobreviveu ao peso da verdade. Carol, que também havia sido exposta no escândalo, desapareceu de sua vida sem deixar rastros. Rosalind, por sua vez, não pensava mais em Justin com ressentimento. Ele havia superado o ódio e a frustração e agora estava focado em seu próprio caminho. Os dias em seu novo apartamento tornaram-se uma rotina calma e equilibrada. Ela se permitiu aproveitar as pequenas coisas, a luz do sol entrando pela janela. Uma tarde de leitura em sua cadeira preferida e as risadas com Selin, que sempre a apoiou sem fazer perguntas. Um dia, enquanto Rosalind revisava projetos em seu escritório, recebeu uma mensagem de seu ex-marido. Não foi um pedido de desculpas ou uma explicação, mas um simples pedido para conversar. A princípio ela pensou em ignorá-lo, mas algo dentro dela lhe dizia que ela tinha que enfrentá-lo de uma vez por todas. Não por ele, mas por si mesma. Então ele aceitou. A reunião foi breve. Justin, embora parecesse um homem derrotado, tentou se desculpar de alguma forma. Eu falhei com você, Rosalind, disse ele, com a voz embargada. Sinto muito, mas,
Por favor, entenda que não foi fácil para mim, o que mais sinto muito é ter machucado você. Rosalie olhou para ele, sem ódio ou ressentimento em seus olhos. Seu olhar estava calmo, como se ele finalmente tivesse feito as pazes com seu passado. Não preciso de suas desculpas, Justin. Ela respondeu calmamente. O que eu precisava era da sua honestidade e não quero mais isso. Superei o que tínhamos. Agora, tenho minha própria vida. Justin olhou para ela por um momento e, embora seus olhos refletissem arrependimento, Rosalie não o via mais como o homem que um dia amou. Ele era apenas uma parte do passado dela. Algo que ela havia superado. Desejo-lhe o melhor, disse Rosalie, levantando-se para sair. Mas eu continuo. Essa foi a última vez que ele viu Justin. Ele permaneceu em sua vida como uma lembrança distante. Mas ela finalmente encontrou a paz. Ela não era mais a mulher ferida. Nem a esposa traída. Foi Rosalie, uma mulher forte, independente e autoconfiante, que aprendeu a reconstruir a sua vida das cinzas. O resto de sua vida foi uma história de sucesso pessoal e profissional. Rosalie aprendeu a abraçar sua solidão e a desfrutar de seu próprio amor. Às vezes ele se encontrava com Selene, compartilhando histórias e planos para o futuro. Em seu novo mundo, cada dia era uma oportunidade para ser a melhor versão de si mesma. E assim, Rosalie descobriu que a verdadeira liberdade não reside na vingança ou no ódio. A verdadeira liberdade está em perdoar, deixar ir e seguir em frente.